bora resumir tudo que rolou na primeira festinha do BBB 22, gente. Vamos ao resumo. Lembrando que aqui a gente só tá falando de Big Brother Brasil 22. Coloca um, por favor. Antes de rolar a festa, rolou a polêmica envolvendo Laís e Linda Quebrada, porque na edição foi mostrado que Laís foi quem mandou o torpedo se referindo a Lin no masculino, e isso revoltou algumas pessoas na internet, embora muita gente tenha ficado surpresa e decepcionada com Laís. Outros achem que foi uma brincadeira, porque a Lin, quando entrou na casa, perguntou quem estava solteiro e solteira, e a Laís quis relembrar essa brincadeira, né, em homenagem à Lin, a ter lembrado do primeiro momento da Lin, e se referiu a ela como no masculino, né, perguntando: você está solteiro? Mas as opiniões acabaram se dividindo. A equipe da Lin se pronunciou, depois a equipe da Laís também se pronunciou, a equipe de Lin revoltada com isso, né, explicou mais uma vez que ela é ela e não ele, né, que tem que se referir como ela. E inclusive a Lin tem uma tatuagem no rosto com o ela, né, escrito ela. E a equipe de Laís, por sua vez, pediu desculpas pelo ocorrido, mas há quem diga que a coisa foi amenizada, que passaram pano para Laís pelo fato dela ser menina, que se fosse um dos meninos que tivesse cometido isso, eles teriam pago um preço maior, né, um preço alto por conta disso. Mas, enfim, outra que foi cancelada é a Eslovênia, é a 2. Tudo também por conta de Lin, por se referir a Lin. Mais uma vez, não é a primeira vez que a Eslovênia faz isso no masculino. E aí, desta vez, a Lin, educadamente, pediu para que para que a Eslovênia não faça mais isso, né? Porque da primeira vez, ok, né? Ok não, tá errado. Mas pediu desculpas, não faça mais. E aí, Lin disse: amiga, não dá mais para ficar errando, né? Não dá mais para errar. E a Jessilane está sendo chamada... Jessilane não, gente. Eslovênia, tá? Perdão. Eslovênia está sendo chamada de eslovaca na internet. Eslovaca no termo pejorativo também, pessoal. Entrou aí com ofensas pesadas por causa desse comentário da Eslovênia ter chamado Lin de amigo e não de amiga durante a festa, tá? Então, mais uma polêmica, e a Eslovênia sendo cancelada nas redes sociais por tratar a Lin mais uma vez no masculino, viu? A 3. Antes de rolar a festa, o pessoal estava animado lá no quarto e o Eliezer e a Lin eram os mais animados. Ela deu um pulo ali no colo dele, os dois fizeram uma performancezinha ali. Enfim, começaram a festa antes. Tá rolando uma aproximação entre os dois. 4. Antes da festa também rolou treta entre o Luciano, Rodrigo, Lucas, Douglas, Scooby e Paulo André. A macharada toda lá no quarto se pegando, gente. Os machos que o Douglas levou lá pro quarto do líder acabaram tretando por causa do Luciano. O Luciano resolveu relembrar que as meninas, e principalmente a Natália, foi grossa com ele lá na jacuzzi. Foi desmentido pelo Pedro Scooby, que disse que não foi nesse tom grosso aí que a Natália falou com o Luciano. E para piorar, o Lucas e o Rodrigo concordaram com o Pedro Scooby, ficaram contra o Luciano. O Douglas também se meteu na confusão lá, disse que os meninos só perceberam isso depois que o Pedro Scooby falou. Ou seja, né, tava apontando incoerência aí no Lucas e no Rodrigo. E depois disso, acabou rolando treta. Paulo André, Scooby e Douglas, eles discutiram justamente por causa do Luciano. Porque Paulo André estava achando que os meninos estavam debochando do Luciano, não queriam ouvir o rapaz falar. Isso porque o Luciano estava falando mais uma vez sobre ser famoso, e Pedro Scooby meio que começou a cantar uma musiquinha, começou a fazer uma zoeira no momento em que o Luciano estava falando. E aí, uma treta danada entre eles. Mas isso já foi superado, tá? Lembrando que Paulo André, Scooby e Douglas são amigos amicíssimos e inseparáveis dentro do programa. O Douglas se estressou com o Rodrigo lá no quarto do líder também, antes da festa, porque o Rodrigo voltou a falar da coisa de camarote versus pipoca, e voltou a falar que os camarotes têm mais oportunidades com o público do que os pipocas. Aí o Douglas acabou se exaltando com o Rodrigo e rolou uma discussão entre eles antes da festa também, viu, gente? Para piorar as coisas, o Luciano brigou com o Lucas e com o Rodrigo por não terem ficado do lado dele lá no líder. Diz que
Não se faz isso com o aliado que não apoia-se o outro, enquanto que o aliado fica ali a ver navios, né? Que foi o que eles fizeram lá no Líder, apoiando o Scooby, desmentindo o Luciano e deixando o Luciano de calças curtas, sem ter uma defesa ali. O Luciano ficou super mal e discutiu com os meninos, com o Lucas e com o Rodrigo, por causa disso. 5, no começo da festinha, rolou os parabéns para Eliezer e rolou aquele com quem será? Com quem será que ele vai casar? Envolveram a Eslovênia no meio, ela não gostou. O Alok perguntou se era o primeiro casal, ela falou que não e mostrou o dedo do meio para os meninos ali, para os colegas que estavam gritando que ela ia casar com Eliezer. Depois a Eslovênia disse que eles são apenas amigos, irmãos na verdade, tá? E ela já falou isso várias vezes, mas até uns dias atrás estava dando a entender que havia aí uma possibilidade de rolar alguma coisa com Eliezer. Citou que está afim de 3 pessoas na casa e talvez o Eliezer seria uma dessas pessoas. Ficou a dúvida aí em relação à Eslovênia e Eliezer. Mas o que eu acho mesmo é que ela estava afim do Lucas. Por isso ela não queria que atrelassem o seu nome ao de Eliezer, viu, gente? E o povo se jogou, curtiu pra caramba nessa festa, como se fosse a primeira e última festa da vida deles. Tivemos Thiago Abravanel sensualizando, rodando a blusa, né? Tirando a camisa, rodando, fazendo a sua performance. Às 6, e o pessoal já começou a forçar a formação de casais já no começo da festa. Já começou a formar para rolar casal, começou a forçar, né, para formar casal. O Scooby e os outros empurrando Paulo André para Jade, que deixou claro que tá cautelosa, que não vai beijar alguém e ter que conviver com essa pessoa lá dentro, que isso pode ser complicado para ela, que ela tá no reality, que é a primeira festa, que é o Big Brother. Então, que deixa enrolar, em outras palavras. Então não vai se apressar, não vai se afobar a Jade em relação a Paulo André. Não deixou a possibilidade fechada, não. A possibilidade está em aberto dela ficar com alguém, mas Jade está sendo cautelosa nesse sentido, mesmo diante da pressão do povo. A Jade ficou mais na dela na festa, né? Ficou mais no cantinho ali. Teve que ouvir algumas pessoas já bêbadas chegando ali para desabafar com ela, mas enfim, ficou mais observando a Jade Picon nessa primeira festa. 7, e rolou aí o primeiro selinho da edição, que foi entre a Maria e a Natália, que estavam curtindo muito, dançando muito, acabaram trocando esse selinho. Rolou também o selinho entre a Natália e o Rodrigo, e aí as esperanças da Natália cresceram, né, da possibilidade dela ficar com o Rodrigo. Mas não veio, né, gente? Como a gente viu, acabou não vindo, não rolando. A Eslovênia e o Lucas também conversaram bastante, mas não rolou nada entre eles. Flertaram e tal, e a Eslovênia chegou a dizer pro Lucas que ele é uma das pessoas que está no seu pódio. Ele, Lucas, o Vini e o Eliezer. Rolou flerte também entre o Rodrigo e a Laís, mas acabou não rolando nada, porque o Rodrigo estava sendo inconveniente, a 8, bem inconveniente com a Bárbara. Então, falando aí que o Rodrigo estava mesmo, era afim de Bárbara, que tem namorado e já deixou isso muito claro. E em vários momentos ele se aproximou de Bárbara nessa festa e ficou ali até mesmo forçando uma situação com a moça, né? Se aproximando dela, acariciando a moça, nananã, e ela estava muito incomodada com isso. Ficou nítido que ela estava incomodada. O Rodrigo voltou a ser assunto nas redes sociais e sendo chamado aí de insuportável, tá? Enfim, Lucas resolveu ficar de cueca já por volta da 1 da manhã e ficou de cueca a festa inteira. No mais, tivemos a Nayara, a 9, que pareceu não estar curtindo muito a festa não, estava muito animada, embora ela tenha dançado no começo da festa, tenha aproveitado um pouquinho ali, estava meio desanimada, a Nayara Azevedo. Ela não estava muito afim, não. Por outro lado, a Natália estava muito engajada, gente, curtiu como se não houvesse amanhã, depois de ser rejeitada por Rodrigo, investiu no Lucas. A 10, a Jessie perdeu as estribeiras, perdeu o controle, bebeu, falou demais, falou em quem vai votar, falou em prioridades, fez fofoca, tentou esclarecer as suas coisas com Douglas, encheu os ouvidos da Jade também, falou que Jade era uma de suas opções de voto, e ela acabou irritando o Douglas, que é o líder da semana, e chegou até mesmo a dizer para o Douglas, próprio contou para o Scooby depois, que o Douglas era uma de suas opções de voto. Olhem só, gente, Jessie querendo escapar do paredão, se enfiando no paredão, né?
O Douglas falou que não tinha nada contra ela, que se ele já fez alguma coisa que pareceu grosseira, que ela lhe desculpasse, mas a Jessie continuou insistindo e ela acabou tirando o Douglas do sério. Ele pediu para conversar com ela melhor depois, viu? Jessie estava bem chatinha, irritando o povo, bebendo tudo que podia, até pediu para Deus tirar isso dela, começou a gritar no meio da festa, mas estava bem chatinha, aquela coisa de bêbado chato mesmo, a Jessie, que exagerou nessa festa. A 11, a Laís e a Nayara tiveram uma conversa e a Laís disse para Nayara sobre a primeira impressão que teve de Nayara, né? Aquela má impressão. Disse que com o passar do tempo, aos poucos, ela foi desconstruindo, essa visão de Nayara. Então, pode ser que Laís, que estava decidida a votar em Nayara, não vote mais. E a Nayara confessou que o confinamento não está sendo nada fácil para ela, está sendo difícil. E Laís disse que pode estar sendo difícil para todos. Nayara disse que pode falar apenas por ela. Eita, gente. No mais, tivemos aí o Rodrigo dizendo pro Vini que falou merda, que não aguenta mais ofender as pessoas, só que não se sabe exatamente o que ele falou para alguém, do que ele estava falando, né? O que teria sido isso que ele estava se referindo aí, que ele fez, e que ele estava preocupado. Ele também bebeu um tantinho a mais e estava bem inconveniente, como eu falei. O Rodrigo irritando bastante, tá? O Lucas revelou para Maria que tentou se aproximar da Bárbara, mas não conseguiu. Rolou também conversa da Bárbara sobre voto, e ela confessou para Jade que vai votar na Natália, voltou a afirmar a Bárbara que vai votar na Natália, que rolou uma tretinha entre as duas. A 12, rolou também beijo triplo, gente. Primeiro beijo triplo da temporada entre a Natália, a Maria e o Rodrigo. E uma crise de consciência do Rodrigo, que lembrou que está apaixonado por alguém aqui fora e que pode ter perdido a pessoa. Aí ele levou um passo fora da Lin, porque chegou com essa conversa lá no banheiro. Lin falou, essa hora não, né? Não dá. A Natália queria um beijo de língua do Rodrigo, mas foi rejeitada e ficou nesse estado aqui, ó. A 13 ficou chorando, chorou copiosamente, chorou de soluçar. A moça foi acudida por Maria ali, que ficou lhe incentivando, lhe apoiando. Mas a Natália chorou demais, tá? Na sala, o Rodrigo dizia que vai ficar sem emprego, que não tem mais emprego. Tiago Abravanel perguntou por quê. O Rodrigo falou que ele vai ver no VT. E o Rodrigo, que estava num vai, não vai com a Laís, foi chamado de frouxo por Tiago Abravanel, porque a moça bonita estava lá do lado dele e ele não estava fazendo nada. Estava jogado lá no chão. E Tiago Abravanel disse que Rodrigo é frouxo. Certamente isso já virou meme. 14. Ainda falando em Rodrigo, bateu o desespero nele. Ele queria desistir do programa porque ele disse que machucou uma pessoa, que fez coisas que não devia, que falou que não devia. Mas o botão de desistência só fica disponível a partir das 9 da manhã, quando tem festa. No momento que está rolando a festa, Boninho já avisou que o botão não fica disponível, justamente porque eles podem beber e tomar uma decisão precipitada, tá? Lá no quarto ele levou uma chamada, o Rodrigo, da Bárbara, que disse pra ele que ficar jogado na cama, com a cara no travesseiro, falando que fez merda, não vai adiantar nada, que ele tava parecendo uma criança mimada. Mas depois foi dormir o rapaz, acho que o mal dele era sono, né? Precisava dormir mesmo. A Natália conversou com Jade, abriu seu coração, falou da sua história, falou das diversas rejeições que já sofreu e deu a entender aí que não tem um relacionamento sério, que não é levado a sério, que muitas vezes os homens só a querem para os finalmente por ser preta, tá? Por preconceito, Natália acha que é rejeitada. Isso depois de ter levado aí o fora do Rodrigo. Jade apoiou a Natália, ouviu a sua história e lhe abraçou no final. 15, mas já recuperada, a Natália, como eu falei, foi investir no Lucas, gente. Rolou até mordidinha na orelha enquanto eles dançavam juntos. Rolou dança sensual entre os dois. Uma coisa de louco ali, Natália e Lucas. Mas acabou não rolando nada demais, né? Só a dancinha mesmo e o flerte, mas a Natália tava afim. Tava muito afim. Só que o Lucas, além de flertar com a Natália, também estava flertando com a Eslovênia. É a 16. Na casa, até de mãos dadas eles ficaram, gente. O Lucas estava bêbado, né? Também tinha passado ali do ponto e acabou flertando com Natália
e com Eslovênia também. A Natália tomou várias estalecadas, perdeu bastante estalecas por demorar para entrar para casa depois que o sinal apitou sobre a manutenção externa, depois que acabou a festa, e também por levar um balão lá para dentro. Acabou perdendo estalecas a Natália. E a 17, o Douglas, que é o líder da semana, parece que já está decidido no seu voto. E falou em votar em Rodrigo e Nayara Azevedo. Isso porque ele está entalado com o Rodrigo, acho que não está aí gostando das atitudes do Rodrigo. Douglas, como eu falei antes da festa, os dois discutiram por causa dessa história de camarote versus pipoca. E no quarto, o Douglas contou para o Pedro Scooby que tem sim a possibilidade de indicar Rodrigo ao paredão, mesmo ele tendo feito a prova lá de imunidade com o Rodrigo, né? A prova da super prova que eles fizeram na sexta-feira. Douglas está decidido a indicar Rodrigo ou Nayara, colocou os dois ali no local de emparedados na mesa estratégica. O Pedro Scooby falou para o Douglas fazer o que o coração dele estiver mandando. E o Douglas também está estressado com Eliezer por causa da fofoca da Jessie. A Jessie contou para o Douglas durante a festa que Eliezer disse para ela que Douglas poderia indicá-la ou indicar ele, Eliezer, ao primeiro paredão. E aí, o Douglas ficou irritado com isso, porque ele ficou um bom tempo lá no Castigo do Monstro com Eliezer, e como que o rapaz pode ter chegado a essa conclusão, que ia ser indicado ao paredão? Então, Douglas ficou bravo com Eliezer, pode ser que Eliezer também esteja na mira do líder. Por outro lado, né, o Pedro Scooby está bem tranquilo no seu voto, não sabem quem vai votar, mas garantiu para o Douglas que vai fazer até o Unidunité, se for necessário, e que ele não vota nem no Douglas nunca e nem no Paulo André. São as duas pessoas que ele não vota, tá? Não vota nunca. Ele também citou a Eslo e o Vini. Diz que por enquanto não vota em Eslo e Vini, mas os que ele não vota nunca, Pedro Scooby, é no Paulo André, no Douglas e no Thiago. Citou o Thiago também. Nem Douglas, nem Paulo André, nem Thiago, o Pedro Scooby vota nunca, diz ele, tá? E vai fazer o Unidunité no seu primeiro voto. E aí, quem será que o Douglas vai indicar, gente? Já temos a primeira fofoca, né? Primeiro telefone sem fio, levado por Jessie Lane. Estamos de olho em tudo. Hoje tem informação do paredão. E vamos trazer tudinho aqui para vocês, todos os detalhes de tudo que rolar durante esse dia no Big Brother Brasil. Fiquem com a gente. Eita, atrás de eita, meu povo!